paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos no livro de 2 Coríntios. Então, pega a sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, estamos já no capítulo 10, estamos terminando o 10 e já iniciaremos o capítulo 11, que é essa segunda parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo então está respondendo às críticas, como nós vimos anteriormente. E são duas as críticas. Primeiro, que ele não era um verdadeiro servo de Cristo, tá? E ele combate isso, ele responde a isso, dizendo que aquilo que ele sofreu e passou é uma mostra e uma prova de que ele é um verdadeiro servo de Cristo. E a segunda crítica é que as cartas eram graves, eram fortes, eram duras, mas a sua presença era fraca e desprezível. Paulo, então, vai também responder a isto, dizendo que aquilo que ele fala nas cartas é coerente com as suas ações e a sua autoridade é dada pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor, portanto, de acordo com o Evangelho. O seu comportamento é coerente. As suas ações são coerentes. Ele é uma pessoa que demonstra amor, misericórdia, compaixão. E a exortação dele é feita com temperança. Ele não é rude, ele exorta com amor. Ele exorta de uma forma a não agredir as pessoas. Mas ele é capaz também de fazer exortação rude, dura. Como ele faz por carta, também ele pode fazer pessoalmente, não tem problema nenhum. Ele era um embaixador de Cristo. Portanto, a missão dele era transmitir a mensagem que havia sido dada por ele. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que fala não em seu nome, ele fala em nome da pessoa que o enviou. Se é Cristo quem o enviou, a missão dele é transmitir a mensagem de Cristo. E, portanto, com a autoridade do Senhor, porque foi o Senhor que mandou. Portanto, Paulo, ele esperava ser obedecido naquilo que ele explicava ser mensagem de Deus. Porque não estariam obedecendo a Paulo, estariam obedecendo ao Senhor. Rejeitar a instrução de Paulo, que era dada por uma missão, o seu ministério era transmitir aquilo, rejeitar aquilo, não era rejeitar Paulo, era rejeitar aquele que mandou a mensagem. Portanto, ele rejeita aquele que mandou a mensagem e rejeita também o poder daquele que tem autoridade para mandar Paulo. Ele tinha o cuidado, queridos, de separar o que era a palavra de Deus e o que era o seu conselho. Em muitas das cartas dele, nós lemos o seguinte: isto digo eu, não o Senhor. Então ele está dizendo que aquilo era o que ele achava. Se você quer fazer, você faz, mas você não é obrigado. Agora, quando ele dizia isto é o que o Senhor determina, nisto tem que se buscar a obediência, porque é a palavra de Deus. Então ele fazia esta distinção. Eles diziam que a presença de Paulo era fraca. Bom, o que nós sabemos sobre Paulo
é que ele não era uma pessoa vistosa, como os outros pregadores eram. Ele era baixinho. Não que ele fosse anão, não é isso. Ele tinha uma estatura mais baixa do que o normal. Ele era calvo, e isso já naquela época ser calvo, algumas pessoas já achavam ruim. Ele tinha pernas tortas, ele era gordinho, ele tinha sobrancelha cerrada, sabe aquelas sobrancelhas grossas? Ele tinha um nariz meio torto. Ou seja, assim, ele não era lá uma pessoa vistosa. Ele se vestia simples, ele era simples, ele trabalhava com as mãos, ele não levantava a voz, né? Ele era gentil com as pessoas, até na hora da exortação. Então, o que acontece? Eles diziam que ele era fraco, exatamente porque ele tinha essas características. Eles achavam que, quando Paulo foi afrontado, ele, em vez de vir lá e falar o que ele tem que falar, ele mandou uma carta. Ou seja, à distância. Eu tenho medo de chegar lá porque eu sou fraco. Então eu sou covarde, eu fico lá no meu cantinho, encolhidinho, né? Então, estas eram as críticas das pessoas. E aí Paulo diz, olha, eu não faço um show. Meu ministério não é showmício. Meu ministério não é um ensino de show. Meu ministério é um ministério de verdade. É um ministério da palavra. Não é um espetáculo cheio de coisas. Mas se vocês querem, eu sou capaz de fazer isso. Eu só não faço porque eu acho desnecessário. Amados, existem duas coisas aqui. Uma, você pregar o que é correto, ensinar o que é correto, demonstrar o que é correto e ter o teu ministério centrado na verdade, no caminho, naquilo que o Senhor tem como mensagem para as pessoas, ou fazer um espetáculo, um estardalhaço, etc, etc, com coisas vazias, que só tem aparência. Na verdade, é isto que se trata. O que você prefere? Uma pessoa toda ornamentada, bem vestida, falando muito bem, com argumentação eloquente, um discurso bonito, isso e aquilo, com muito... um show, mas vazio. Se você espremer, não sai nada. Ou uma pessoa que é simples e que te fala a verdade e que te mostra o caminho e que te exorta para a salvação. Era disso que se tratava. Quando ele tenta conciliar as coisas, eles interpretam isso como fraqueza, como falta de autoridade. E aí Paulo fala uma coisa que é super importante, amados. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. Isso está no verso 18 do capítulo 10. Pois não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não interessa o que falam de mim, diz Paulo. Interessa o que Deus fala de mim. Não interessam o que pensam de mim, diz Paulo, mas o que Deus pensa de mim. Eles se pavoneiam. Sabe pavão que se mostra? Um show cheio de fogos e brilhos e purpurinas, mas não tem nada lá dentro. Eles estavam buscando uma aparência física, material, imponente.
Mas eles cobravam para falar, eles cobravam o sermão, eles cobravam os ensinos. Para eles não tinha espaço para fraqueza, para sofrimento, para perseguição, para prisão. Coisas que Paulo sabia muito bem como era, porque ele estava cheio disso. As pessoas perseguiam Paulo. Mas por que perseguiam Paulo? Porque ele era bandido? Não, porque ele falava a verdade. E isso afrontava o modo de vida errado das pessoas. Então, este é o problema. O problema é que Paulo, ele falava o que as pessoas que estavam erradas não queriam ouvir. Por isso ele era afrontado, perseguido, jogavam pedras, davam varadas nele, prendiam. Mas Cristo também foi afrontado. Aliás, Cristo morreu. E quando estava na cruz, ele foi afrontado também. Então ninguém quer a cruz. Todo mundo quer o poder. Mas, amados, não há poder sem cruz. Amados, não há poder sem fraqueza. Não há poder sem estar pregado na cruz. Não há poder sem ser perseguido, sofredor como Paulo, imitador de Cristo. O próprio Jesus passou por tudo isso. Porque nós somos judeus, porque nós temos experiência, porque nós fazemos sinais e maravilhas, porque nós temos autoridade e poder, mas ninguém se crucificou. Você precisa estar crucificado para ter poder. Não é só um show. Show? Muitas pessoas sabem fazer show. Poucas falam a verdade e levam à salvação. Paulo comprova seu direito. Deus pessoalmente lhe entregou a tarefa de evangelizar. Mas como isto? No caminho de Damasco, Jesus foi ter com ele e disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na verdade, ele chamou de Saulo, né? Porque naquela época o nome dele ainda era Saulo. A palavra fala Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas como assim eu te persigo? Não, quando você persegue um dos meus, você está me perseguindo. Vai, porque eu tenho um ministério para você. Então foi o próprio Jesus quem lhe conferiu ministério, quem lhe deu autoridade. Aliás, eu não sei por que os coríntios reclamavam tanto. Paulo foi o primeiro a evangelizar a cidade de Corinto e outras cidades em volta. Este era a missão que Deus havia dado para Paulo. Seu trabalho evangélico, seu ministério missionário entre os gentios. Será que eles questionavam o fato de Paulo estar em Corinto? Mas Paulo chegou primeiro. Paulo chegou primeiro. Foi Paulo que plantou. Foi Paulo que jogou a semente. Foi Paulo que ficou lá um bom tempo ensinando, pregando. Ele não ia onde outros haviam semeado, onde outros haviam regado. Por quê? Porque ele não iria colher aquilo que ele não tivesse plantado. E dizer que era obra dele. Oferecer uma coisa que não era dele, que não era, que não lhe custou o trabalho. Ele não tinha isso, de se gabar do resultado que uma outra pessoa fez e ele chega lá e diz que foi ele que fez. Como se fosse seu. Como muita gente faz. Eu conheço, você conhece pessoas assim. Que não fazem nada, mas depois estão lá para beber dos frutos.
Paulo, ele tinha uma ambição. Paulo era ambicioso? Claro que era. Claro que Paulo era ambicioso. Paulo tinha uma ambição. Pregar o evangelho onde Cristo ainda não entrou. Nós vamos ver em algumas cartas de Paulo que ele diz assim: eu queria ir para a Espanha, eu queria ir para tal lugar, se Deus me permitisse eu iria para lá, se abriu uma porta aqui, não sei das quantas. Por quê? Porque ele queria ir aonde não houvesse chegado ainda isso, exatamente para que ele pudesse plantar. Essa era a ambição, espalhar. Paulo foi um obreiro aprovado? Eu creio que sim. Mas para você ser aprovado, você tem que ser testado, né? Não tem aprovação sem teste. Como é que eu vou ser aprovado se eu não me submeti ao teste? Então, aqui, o gloriar-se de Paulo, né? A honra que Paulo dizia ter era ser cristão, era conhecer Deus. Né? E ele cita Jeremias. Jeremias diz assim, né, 9, 23, 24, ele diz assim: sábios, poderosos, ricos são aconselhados a não se gloriar de suas vantagens. Porque, na verdade, não são nossas. A única glória, a única maneira de se gloriar de Paulo era ser um servo de Cristo, que era testado e aprovado. Para ser aprovado, o seu valor foi atestado. Quem atesta? Não são as pessoas, meu amado. Não é a congregação, meu querido. Não é a audiência na TV, meu amado. Quem atesta a aprovação de um servo de Deus é o próprio Senhor. O único elogio que deve ser levado em conta como máximo de elogio é o elogio que o Senhor proferir. Portanto, meu querido, não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém, meu querido? Que o amado possa ser aprovado pelo próprio Senhor. Bons estudos.